Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Otinho falando sobre pH e pOH, continuando aquele conteúdo de equilíbrios iônicos. Muito bem, vamos falar hoje do equilíbrio iônico da água. A água ela sofre uma coisa chamada autoionização, ou seja, ela sozinha forma íons. E como isso acontece? Temos uma forma mais geral, ou seja, quando nós temos duas moléculas de água formando um íon hidrônio e o íon hidroxila. O íon hidrônio representa a quantidade de ácido em solução, certo? Então isso se chama hidrônio. Hidrônio ou oxônio também. Oxônio. E quem? Esse aqui é o íon hidróxido. Hidróxido ou hidroxila. Como é que a gente apresenta de forma simplificada? Essa equação? Basta colocar uma molécula de água formando íons H+ e íons OH-. Então, qual vai ser a constante de equilíbrio para essa reação? A gente já sabe. Concentração dos reagentes, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A gente sabe que a concentração de água é constante, então ela vai imergir na constante de equilíbrio. Vai formar uma nova constante, chamada constante de ionização da água, Kw. Que vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que o produto entre as concentrações de íons H+ com íons OH-. Como toda constante de equilíbrio, ela depende da temperatura. E qual a referência que nós usamos até hoje? Quando T for 25 graus Celsius, a constante de autoionização da água vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Isso vai implicar na escala de pH e pOH, que vamos falar agora. Então, olha só. A escala de pH, eu já falei isso numa aula anterior, ela é uma escala logarítmica. Mas qual foi a necessidade de utilizar uma escala logarítmica para representar concentrações? Como essas concentrações sempre são na base decimal e são valores muito pequenos, ficou muito mais conveniente você falar na forma de potência. Potencial hidrogeniônico, né? E qual o artifício que nós usamos? Nós utilizamos a seguinte coisa. P da propriedade X vai ser igual a menos o log dessa propriedade X. Então pode ser pH, pOH, pode ser as concentrações de quaisquer outras coisas. Então, o que vai ser o pH? Vai ser uma operação logarítmica sobre a concentração de íons H+, ou seja, menos log de H+. E o pOH? O pOH vai ser, da mesma forma que o pH, vai ser a expressão logarítmica da concentração de íons OH-. Então a gente viu o seguinte, que o Kw é a constante de ionização da água que contém as concentrações de H+ e OH-. A gente sabe que isso aqui é 10 a menos 14. Vamos passar o logaritmo dos dois lados? Então nós temos aqui log de H+ vezes OH- vai ser igual a menos 14. Se eu tenho um produto de A vezes B no logarítmico, isso quer dizer que é a soma. Então vai ser o log de H+ mais log de OH- igual a menos 14. Vamos multiplicar por menos 1. Então fica menos log de H+ com menos log de OH- vai dar 14. O que é que isso significa? Significa o seguinte, que pH mais pOH, já que são as definições para cada log de H+ e log de OH-, vai ser igual a 14. Então, essa vai ser a expressão fundamental na hora de lembrar dos cálculos de pH e pOH. Então, o que é que significa isso? Com esse tipo de notação, nós conseguimos o quê? Saber se o meio é ácido ou se o meio é básico. Então, se nós temos, isso aqui é uma escala de pH, certo? pH.
Tradicionalmente, se nós temos um pH abaixo de 7, nós temos um meio ácido. E se houver um pH maior que 7, isso quer dizer que o meio é básico. E se pH 7, a concentração é neutra. O que é que significa dizer isso? Sendo o pH uma propriedade logarítmica, significa o seguinte: se eu aumento o valor da concentração, eu diminuo o valor de pH. Logo, o meu é ácido. A recíproca é verdadeira. Se eu aumento o pH, eu estou diminuindo a concentração de íons H+ em solução. O que eu estou aumentando? A concentração de íons OH-. Ou seja, não necessariamente a medida de acidez ou basicidade vai ser somente com a escala de pH. Você também pode raciocinar da mesma forma utilizando pOH. Só que, lembre-se, quando o pOH é abaixo de 7, isso quer dizer que o meio é básico. E quando o pOH é maior que 7, o meio é ácido. Preste bem atenção nisso. Muito bem, gente. No próximo take nós vamos falar de uma molécula muito interessante chamada indicador de pH, que é uma molécula estudada, sintetizada, para que ela mude de cor em função do pH. Então, vamos embora. Muito bem, pessoal. O que são indicadores ácido-base? São moléculas que possuem uma determinada cor em função do seu pH. Qual vai ser a molécula mais comumente utilizada nas titulações ácido-base? Vai ser a fenolftaleína. Fenolftaleína é um sólido de cor branca com alguma solubilidade em água, mas muito solúvel em solvente orgânico como o etanol. E, em um determinado pH, por exemplo, pH neutro, ou abaixo de 8,2, que é o valor do seu pK, ele possui essa estrutura. Né? Observe que nós temos 3 anéis aromáticos, nós temos aqui um éster cíclico, que nós chamamos de lactama, e nessa estrutura química não existe cor alguma em solução. Ao ponto que, quando nós aumentamos o pH acima de 8,2, observe que nós temos vários ácidos, né? Vários fenóis, melhor dizendo. Então, o que acontece? Primeiramente, eu tinha esquecido de colocar aqui uma carboxila, né? Muito bem. A partir desse pH, o que vai acontecer? Vai haver o desprotonamento de um dos fenóis. Esse éster ele vai ser hidrolisado por conta do hidróxido e vai formar o quê? O ácido carboxílico. Então, essa estrutura química ela vai possuir uma cor rósea em solução. Então, vai aparecer aí para vocês 2 tubos de ensaio com fenolftaleína com pH abaixo de 8,2 e com pH acima de 8,2, com as suas respectivas estruturas químicas em solução. Qual a utilidade disso? Vai ser útil na hora da titulação ácido-base. Inclusive, vejam lá na aula 43 da professora Mayui, que ela explicou bem direitinho o que é uma titulação e como a gente identifica o final de uma titulação. Ou seja, se nós estamos falando de titulação, nós estamos falando de reação ácido-base. Portanto, o indicador vai dizer para a gente quando foi que essa titulação acabou, ou seja, qual foi o momento em que todo o ácido foi titulado. E falando em reação em ácido-base, vamos pensar na seguinte coisa. Vamos pensar nas reações ácido-base, mas utilizando a teoria de Bronsted-Lowry. A gente sabe, de forma geral, que reações entre ácidos e bases formam o quê? Sal e água. Qual é o exemplo clássico? É o ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Formar o quê? Cloreto de sódio e água. Só que a gente sabe que, pela teoria de Bronsted, existe a formação do par conjugado, ou seja, formou-se um ácido forte, ao ser ionizado vai formar uma base fraca. E a recíproca é verdadeira. Com isso, nós vamos aqui introduzir um conceito chamado de hidrólise, ou seja, quebra pela água. Quem vai ser hidrolisado nesse caso? Vai ser o sal formado dessa reação. Mas todos os sais sofrem hidrólise? Não. Os sais que sofrem hidrólise são aqueles que vêm ou de um ácido fraco com base forte,
ou com a base forte, aliás, um ácido forte com base fraca. No primeiro caso, de ácido fraco com base forte, nós vamos ter um sal que vai sofrer uma hidrólise básica, por exemplo, acetato de sódio. Quando nós temos situação inversa, ou seja, um ácido forte com base fraca, nós vamos ter um sal com hidrólise ácida, como é o caso do cloreto de amônio. Então, vamos aí para o próximo take que a gente vai explicar isso mais detalhadamente. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora com mais detalhes o que significa essa hidrólise ácida e hidrólise básica. Muito bem. Como eu falei para vocês, existe o sal com hidrólise básica, que vem da onde? Vem da reação de um ácido fraco com a base forte. Qual é o exemplo que nós vamos dar? Ácido acético com hidróxido de sódio. O hidróxido vai reagir com o ácido acético para formar o quê? Para formar acetato de sódio com água. Reação ácido-base, todo mundo conhece, a gente sabe. Lembrando que nós temos, segundo a teoria de Bronsted, nós temos um ácido fraco, que vai formar o quê? Uma base conjugada. A base conjugada é o sal? Não. Na verdade, a base conjugada é o íon acetato. Esse, sim, é a base conjugada. Por quê? Se uma substância ela é um ácido fraco, quando ela está dissociada ou ionizada, vai se tornar uma base forte. Uma base forte relativa, lembre-se sempre, relativa. Relativa à força do ácido. Então, se ela é uma base, o que vai acontecer? Ela vai abstrair prótons na solução. E é o que acontece. O íon acetato, como ele tem um grau de ionização abaixo de 4%, ele vai preferir estar na forma molecular. E como é que ele restaura, como é que ele vai restaurar para si essa forma molecular? O ácido acético, aliás, o íon acetato tem essa estrutura. Para neutralizar essa carga negativa, nós precisamos de um próton ou de uma carga positiva que possa contrabalancear em solução essa carga negativa. E quem possui carga positiva em solução? É o próton que sai da água. Então, veja só. O íon acetato ele vai reagir com a água, gerando uma hidrólise. Ou seja, o acetato vai forçar a água a ceder o próton para si. Então, veja só. Nós temos acetato com água, formando o quê? Ácido acético com íon hidróxido. Olha que interessante. O que aconteceu? Nós tínhamos uma base conjugada forte frente a um ácido que é fraco. Mas o que aconteceu? Formou-se o ácido fraco a partir da base forte e formou o quê? Uma base conjugada da água, que é o próprio hidróxido. Base conjugada. Logo, em solução, por exemplo, uma solução de acetato de sódio pH, aliás, concentração 0 mol por litro, pode ter certeza, pH vai ser maior que 7. Por quê? Porque o íon acetato vai capturar os prótons da água e vai sobrar o que em solução? OH-. Agora vamos analisar a situação contrária. Nós temos um ácido forte com uma base fraca. Nós temos ácido clorídrico na presença de hidróxido de amônio. Vai formar o quê? Cloreto de amônio com água. Então veja só. Da mesma forma do acetato, nós temos o quê? Uma base fraca que vai formar um ácido forte. Lembre-se, é um ácido forte relativo, certo? Mas o ácido vai ser o cloreto de amônio? Também não. Vai ser o cátion gerado. E como é que se gera o cátion? A partir da dissociação do cloreto de amônio. A gente já viu, né, nas aulas de química inorgânica que todos os cloretos, exceto cloreto de prata, chumbo 2 e mercúrio 1, são insolúveis em cloreto. E o restante dos cloretos são todos solúveis. Então, vai estar todo mundo dissociado em quê? Em amônio e cloreto. O amônio é que vai ser a base forte em relação aliás, vai ser o ácido forte em
em relação à base fraca, que é o hidróxido de amônio. Só que o que vai acontecer? Como a amônia ela é uma base fraca, o que vai acontecer? Ela vai se estabilizar com a saída do próton. Então veja só, nós temos o amônio que possui um próton a mais, fazendo uma ligação antigamente chamada de dativa, hoje é chamada de coordenada. O que vai acontecer? Na presença da água, vai haver uma reação em que a água vai capturar esse próton e o íon amônio vai formar amônia em solução. O que vai acontecer? A água vai abstrair esse próton. E o que vai acontecer? O pH da solução vai ficar menor que 7. Então, se você pegar uma solução de cloreto de amônio, pode ter certeza, esse pH vai ser ligeiramente ácido. Então, pessoal, isso daqui é uma coisa importante para vocês saberem, porque daqui a pouco nós vamos falar de soluções tampão, né? E saber esse tipo de coisa é fundamental. Então, simbora falar disso. Muito bem, pessoal, vamos falar agora de soluções tampão. O que caracteriza uma solução tampão? Vai ser aquela que o pH não vai variar, seja com diluição, ou seja, quando adiciono água nessa solução, ou com pequenas adições de H+, ou OH-, certo? Como, por exemplo, tampão ácido acético, acetato de sódio, ou amônia, cloreto de amônio. Por que o pH se mantém com adições pequenas de H+, ou OH-? Porque, como nós temos uma base conjugada do ácido, ou o ácido conjugado da base, essas substâncias vão entrar em equilíbrio com a água e vão deslocar o equilíbrio em direção da formação de íons ou H+, ou OH-. A recíproca também é verdadeira. Pode acontecer que o aumento de pH ou diminuição, o aumento de pH ou diminuição de pH varia as concentrações de H+, ou H-. O que acontece? As concentrações dos ácidos ou dos sais variam em direção à formação de íons H+, ou OH-. Então, por isso que soluções tampão, elas são muito versáteis e elas mantêm constante em determinadas situações, certo? Então, como é que a gente faz o cálculo do pH de uma solução tampão? Vamos pegar dois exemplos, do acetato de sódio e com cloreto de amônio. A gente sabe que para a dissociação do ácido acético, nós temos a constante ácida. A gente já sabe também que a constante ácida é dada pelo produto dos produtos formados dividido pela concentração inicial, aliás, pela concentração do equilíbrio do ácido. Vamos destacar o H+, com essa razão, AC- por HC. Se a gente observar, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a base conjugada de quem? Do ácido acético, que é um ácido fraco. Portanto, o pH ele vai variar também com a concentração desses dois. Portanto, se eu fiz assim, vamos colocar um logaritmo. O que vai acontecer? O log de Ka vai ser igual. Se eu tenho um produto, um logaritmo, significa dizer que eu estou somando esses logaritmos. Então, log de H+, com log de AC- sobre HC. O log de Ka, se a gente pensar no mesmo raciocínio para o pH, isso quer dizer o seguinte, que log de Ka é o menos pKa. Portanto, pKa vai ser o quê? Menos o log de Ka. Já a gente vai falar disso. Então, menos pKa vai ser igual a menos pH mais log de concentração da base conjugada dividido pelo ácido. Vamos lá ao pH. O pH vai se dar por essa expressão. Ou seja, o pH vai ser dependente do pKa do ácido e das razões das concentrações do ácido acético com acetato de sódio. Da mesma forma, a gente pode ter uma expressão semelhante para as bases, só que ao invés de pH, nós vamos ter o quê? POH, porque como a base é fraca, vai formar o que em solução? OH-.
Então, essa é a expressão do POH para um tampão com hidrólise ácida. Então, veja só, nós temos o ácido conjugado, da base fraca. Portanto, nós temos um pKb. Como eu falei para vocês, o pKa ele é o menos log de Ka, utilizando o mesmo raciocínio que fizemos para o pH e para o POH. O pKb também é a mesmíssima coisa. Então, veja, para que uma solução seja uma solução tampão, é necessário que as concentrações, tanto da base conjugada e o ácido fraco, ou do ácido conjugado quanto da base, sejam iguais. Ou seja, se eu tiver um tampão ácido acético acetato, para que eu possa ter digamos assim, uma eficiência máxima de tamponamento, as concentrações têm que ser iguais. O que acontece quando nós temos concentrações iguais, tanto do ácido quanto da base conjugada, ou quanto da base quanto do ácido conjugado, na mesma concentração? Nós vamos ter que essa razão, ela vai ser essa razão dessa expressão vai ser 1 e o log de 1 é 0. Portanto, o pH vai corresponder ao pKa do ácido ou pKb da base. E assim nós temos a solução tampão, certo? Para finalizar a aula, vamos falar no próximo take sobre os tampões biológicos. E um tampão biológico muitíssimo importante que é o tampão carbonato. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar esse conteúdo de pH e pOH falando do nosso tampão que existe no nosso sangue, que é o tampão carbonato-bicarbonato. Como é que é formado esse tampão? Nós temos o bicarbonato ou hidrogênio carbonato em solução, que ele vai se dissociar formando íons H+, e íons carbonato. Como nós temos a presença de H+ em solução, nós vamos expressar a constante em função de sua acidez. Mais uma vez, constante ácido que vai ser concentração de H+ vezes concentração de CO3 2-, que são os produtos desse equilíbrio, dividido pela concentração dos reagentes iniciais, que é a concentração do bicarbonato em solução. Então, veja só. Qual vai ser o pH desse tampão? O pH desse tampão é em torno de 7,4. Então, se você ouvir falar de pH fisiológico, pode ter certeza, nós temos esse pH na nossa solução. Quem vai regular a concentração de bicarbonato no sangue? Vai ser justamente a nossa respiração. Quando nós inspiramos ou expiramos, nós estamos perdendo ou ganhando CO3, aliás, gás carbônico. E o gás carbônico, ele é um gás solúvel em água. Então, o equilíbrio de solubilidade do gás carbônico vai ser CO2 com água, dando o quê? HCO3, que é o bicarbonato, mais OH-. Ou seja, eu tenho duas componentes aí. Ou eu posso ter a acidez regulada pelo bicarbonato, ou posso ter a alcalinidade no meio regulada pelo carbonato. Então, como nós já vimos, o princípio de Le Chatelier, ele vai deslocar o equilíbrio num sentido ou no outro, para que o pH se mantenha constante. E quais são os casos em que o pH não se torna constante no nosso organismo? As duas situações são muito extremas, né? Uma é a chamada alcalose sanguínea, onde o pH vai se tornar acima de 7,4, e nós temos a acidose sanguínea, que é quando o pH fica muito ácido, abaixo de 7,4, e no caso da alcalose, acima de 7,4. Quais são os tipos de remédios que se dão? Normalmente se dão bases fracas, como por exemplo cloreto de amônio, uma solução de cloreto de amônio para conter a acidose, aliás, para conter a alcalose, e a acidose normalmente se dá acetato de sódio. Por quê? Como nós já vimos, existe uma hidrólise dos cátions dos ânions que vão aumentar ou diminuir o pH. Mas você pode se perguntar, por que não coloca direto o hidróxido de sódio ou ácido clorídrico?
Lógico que não, ninguém é doido, né? Se a gente colocar isso no paciente que está com esse tipo de coisa, ele vai simplesmente morrer. Porque os ácidos e bases extremamente fortes danificam as nossas enzimas. E para que isso não aconteça, nós utilizamos soluções que são ácidos ou bases fracas. Como eu falei para vocês, no caso da alcalose sanguínea, utiliza-se cloreto de amônio. E na acidose sanguínea, vai se utilizar acetato de sódio. Por quê? Sua hidrólise é básica e a concentração relativa de íons H+, ou H- é muito pequena, e isso não causa danos no nosso organismo. Então, gente, estudar equilíbrio é estudar exatamente como sobreviver. Então é isso aí, gente. Nós aqui terminamos esse conteúdo de equilíbrios iônicos. Na próxima aula nós vamos falar sobre radioatividade. E mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário ou qualquer coisa relevante ao nosso canal, por favor, fale aí nos comentários que nós vamos ler com muito prazer, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.